Uns dias atrás eu tava conversando com a minha avó, aí a gente começou a falar de livro e tudo mais. Aí eu perguntei, vó, tem algum livro assim que a senhora já leu faz tempo e quer ler de novo e tudo mais? Aí na hora ela não lembrava de nada. Aí uns dias depois ela me mandou mensagem, ela falou, lembrei de um livro que eu já li faz muito tempo, um livro assim bem bonito que eu li, eu queria ler de novo, mas eu não acho em lugar nenhum. Aí ela me passou esse nome aqui, ó, O Ermitão de Muquem. Daí eu falei, tá bom, vó, vou dar uma procurada aqui e achar pra senhora, né? Aí eu fui lá, fui em 5 sebos aqui e só achei na quinta, nas outras não tinha. Tinha uma outra com outra capa, mas não era bonita, eu queria essa capa que é mais retrô, né? Mais coisa tipo antiga, assim, mais legal. Aí eu achei essa edição aqui, eu só achei na última sebo que eu fui, Sebo Releituras. Aí eu comprei pra ela, mas aí eu falei assim, antes de mandar, de te entregar ele, eu vou dar uma lidinha também, né? Porque eu fiquei curioso agora. E aí, rapaz, esse livro é bom. E aí eu fiquei sabendo, numa das sebos que eu fui, eu fiquei sabendo que esse Bernardo Guimarães, o autor, ele que escreveu Escravizaura também. E, né, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo lá, aí eu fiquei curioso em ler ele. E outro dado interessante, esse livro aqui foi escrito em 1860 e pouco. É antigo o negócio. Aí você pode pensar assim, é antigo, mas será que o conteúdo é bom? Será que a escrita dá pra entender? Cara, a escrita é maravilhosa. Dá pra entender 99% do que tá escrito, só uma palavra ou outra. Meia dúzia de palavras você tem que procurar no dicionário, porque é bem antigo. Mas tem muito termo aqui, gíria, que ele usa no livro, que é usado até hoje. Não é uma linguagem muito retrô, não, assim. Obviamente, a forma de escrever é bem antiga e tudo mais. Mas em questão das palavras, eu digo, aí dá pra entender. Uma coisa que tá bem datada, assim, antiga, é a questão do travessão, porque quando alguém vai conversar, tem o travessão inicial, aí a pessoa fala uma coisa, quando vai ter alguma observação sobre o que a pessoa tá fazendo, não tem aquele travessãozinho assim, falando, entendeu? É direto, é uma vírgula e fala, fulano pensou não sei o que, vírgula. Olha, cara, ele continua falando, entendeu? Mas isso, né? Meu, em cada frase desse livro, em cada parágrafo, em cada página, tu percebe que o autor se focou bem, entendeu? Ele gastou muito tempo escrevendo, diferentemente de livros moderninhos que tu vê que o cara gastou um mês para fazer. Esse livro aqui para escrever, pelo capricho que ele tem na escrita, é coisa de 6 meses no mínimo, assim, tá ligado? Eu vou mostrar umas páginas para vocês aqui. É muito bonitinho, cara. Tu vê o capricho, o zelo pelas palavras, entendeu? O negócio que eu falei de tempo não é bem certo, porque tu pode escrever um livro muito bom em uma semana se você ficar escrevendo direto. Então não tem prazo para escrever um livro bom. Mas foi um exemplo assim, sabe? Não é um livro que, oi, ela acordou e foi tomar café, ele morreu. Tem sentimento, entendeu? Ele se aprofunda no psicológico dos personagens e tudo mais. E, né, vamos convenhar que hoje em dia tem muito livro que é feito às coxas, assim, que é escrito só para ganhar dinheiro, porque o autor sabe que o leitor vai comprar. Tem muito livro bom hoje em dia, mas tem muita coisa lançada às traças, tem um monte, né? Isso aí a gente não pode discordar, né? Tem livro que a gente vê assim, lê uma frase e tu fala, pô, lê outra frase, pô,
tem erro, um monte de erro, assim, é mal, né? Quando tu lê um livro que tu percebe que o autor se importa com a literatura, que ele realmente quer fazer um livro profundo, assim, né? É outra vibe, é gostoso de ler esse livro e é curtinho, cara. Ele tem 170 páginas. É curtinho. A história, aí que tá. A história hoje em dia, tu lê assim e fala, pá, é clichê. Mas não é essa história que é clichê, é as histórias que copiaram essa história. Entendeu? Se tu vê um romance hoje em dia com essa premissa aqui do livro, tu pode falar, eu já vi essa premissa em vários outros livros. Só que esse é de 1800 e cacetada. Entendeu? Então tem muita coisa moderna que a gente vê hoje em dia que tem fonte aqui, ó, dos antigão, entendeu? Isso aqui é a raiz de muita coisa, entendeu? E assim, você pode saber o final do livro até na sinopse. Só para terminar aqui, falando propriamente da história. Cara, até o finalzinho do livro, eu achando maravilhoso. Só uma pontinha no final que eu achei que foi um negócio muito conveniente ao escritor, entendeu? Para a história, para dar um desenlace na história. Eu acho que foi muito corrido o finalzinhozinho como foi feito. Eu achei que dava para ter elaborado algo mais exuberante assim. Enfim, só isso. Mas enfim, a história é tão boa, escrita, que você na sinopse já tem o final do livro. Entendeu? É que livro antigo assim, você não liga muito pelo conteúdo só, você quer ver como que a leitura é boa, entendeu? Aí aqui na sinopse do livro, na orelha, aqui, já conta como acaba o livro e tudo mais, e tu lê mesmo assim, porque assim, não é um livro que tu vai falar, nossa, vai ter uma reviravolta, vai ser uns jogos mortais que no final, né, entendeu? Não vai ser assim. É um livro que tu já sabe a história, porque tu leu a sinopse, tu sabe como começa, termina e termina. Só que tu não se importa, porque a leitura é muito boa. Tem os livros que tu lê para se agraciar com a leitura. Tu não tá esperando a história mais complexa, a invenção mais mirabolante. Não, entendeu? Tem dois tipos de livro. Tem o entretenimento que tu não vai ser um entretenimento pela leitura, vai ser um entretenimento pela história em si. Que aí talvez a escrita é muito boa, mas talvez a escrita é mais ou menos assim, e tu só quer saber da história e tal. E tem livro que a história fica meio em segundo plano, assim, não tem um negócio mirabolante, tu se apaixona pelos personagens, pela escrita, entendeu? É mais ou menos isso. Esse livro aqui não vai ser uma invenção, não vai ser um Matrix, não vai ser, sabe? Um Senhor dos Anéis que tem um universo todo dele. Não. É um livro que a história é fechadinha, bonitinha, mas que tu vai se envolver com os personagens, tu vai se importar com o personagem, tu vai achar, nossa, esse personagem é assim, nossa, por que que ele é assim? Aí o livro vai ter essa coisa psicológica, entendeu? Aí, enfim, se você tá afim de ler um livro criativíssimo assim, não lê esse. Se tu tá afim de ler um livro muito bem escrito e com uma história redondinha, gostosinha de ler, esse livro vale muito a pena. O Ermitão de Muquem. Momento spoiler que não tem na sinopse. Por mais que a sinopse seja cheia de spoiler, aqui é um detalhe de spoiler de acontecimento que eu vou comentar. Então, se você não quer ler nadinha de spoiler, tá. Se alguém for ver o vídeo, né? Não sei nem quem vai ver, mas se tiver alguém vendo aí. Tem uma parte no finalzinho do livro, que é essa que eu comentei atrás ali, que é assim: é um Deus ex machina. O que é isso? É quando do nada aparece um personagem na história que ele muda tudo. Acontece isso nesse livro. Porque assim, chega lá no final, tá tomando um rumo, só que aí, sei lá, o escritor não
teve como resolver uma questão que ele tinha colocado, então ele cria do nada, apresenta um personagem lá na página 110. Já tá acabando, já passou da metade do livro e a gente não tinha conhecido esse personagem ainda. E aparece esse personagem do nada e ele vai interferir diretamente no final da história. Entendeu? Isso é um Deus Ex Machina. Que é, por exemplo, a Capitã Marvel no filme Vingadores Ultimato. O filme tá lá, eles estão morrendo, aí o que vai fazer para resolver a história? Chama a Capitã Marvel, ela apareceu lá e salvou metade da galáxia. Entendeu? Tipo isso. Você tá o filme todo comendo uva, aí no final do filme, para solucionar um problema, para causar um problema maior, aparece uma manga. Entendeu? É isso, Deus Ex Machina. E acontece nesse livro. Em 1800 e cacetada, os caras já usavam essa técnica. Eu não sou fã disso. Eu gosto que o livro se resolva com o que ele já ofereceu de material antes. Eu não gosto que lá no final do livro vai aparecer um personagem que a gente não conhece para solucionar alguma coisinha ou para causar um problema maior. E é isso que acontece no livro, entendeu? O cara tá apaixonado na mina, do nada aparece um cara que é irmão gêmeo, um irmão tudo parecido com o vilão dele. Aí ele vê a mulher dele com esse clone, aí ele acha que é o vilão dele e mata os dois. É um negócio assim, mas esse clone não tinha até então, só apareceu ali porque foi conveniente colocar o clone. Isso estraga o livro de forma nenhuma. Eu dei nota 10 para esse livro lá no Scooby. Eu tenho conta lá no Scooby só para anotar minha galeria de livros. Eu dei nota 10. Esse livro é um dos melhores livros que eu li esse ano. Maravilhoso. Mas apesar da beleza toda do livro, ele tem essa coisinha conveniente que eu não gosto. Mas enfim, valeu. Procura aí, ó. O Ermitão de Muquem.